seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Que toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. 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 Saber viver, saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. 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 Saber viver. Saber viver. Boa noite a todos, gente do Facebook. Valeu. Me propus a começar com a música hoje, até para homenagear o meu pai, que gostava sempre de música. Então eu disse, poxa, por que não começar com a música? E já com essa música dos Titãs, é Preciso Saber Viver. E eu vou tocar uma outra música muito bacana, que eu acho muito bacana, muito interessante, que é uma música de Vanderly, né, que eu gosto muito e que se enquadra muito nesse momento que a gente está passando aqui, que a gente está vivendo agora, né, na realidade, que é Onde Deus Possa Me Ouvir. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção a essa música, que é uma música belíssima. E ela é assim, mais ou menos assim, né? Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, teus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra esfremer que quem se agride se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber
me deixe aqui, pode sair. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Adeus. Valeu, obrigado. Desculpem o mau jeito, né? Mas eu tinha que entrar com essas músicas porque o mundo está precisando disso, sabe? De coisa mais calma, mais tranquila. Hoje eu postei um vídeo da minha priminha Isabela Andrade. Lógico que eu não chego nem aos pés dela, mas é mais uma homenagem que a gente faz à vida, cantando. É como ela mesma disse, a gente termina salvando o mundo cantando. E isso é a grande verdade. Sai daqui de dentro, sai do peito. Hoje nós vamos falar sobre 7 corpos sutis, né? Vamos bater um papo sobre isso aqui. Eu vou desligar tudo aqui, senão vai dar microfonia. Então deixa eu dar uma desligada aqui nos plugs, tá? E vamos começar a nossa palestra de hoje. Deixa eu só colocar aqui na apresentação. Deixa eu só colocar. Pronto. Agora. Isso. Ótimo, gente. Como nós estávamos conversando muito sobre isso durante esses dias, quando eu falei sobre Buda, quando eu falei sobre doença, quando eu falei sobre o sofrimento, eu falei sobre várias coisas, né, ao mesmo tempo, e que terminou sendo extremamente propício ou apropriado falar sobre os 7 corpos. Porque todas as vezes que a gente vai falar sobre sofrimento, quando a gente vai falar sobre obsessão, quando a gente vai falar sobre qualquer coisa, ou principalmente os trabalhos de desobsessão aqui do SEC, nós precisamos trocar na questão dos 7 corpos, porque a apometria ela trabalha muito, principalmente as técnicas apométricas para desobsessão complexa, elas trabalham muito os 4 corpos inferiores, né? Então, na realidade, eu precisava explicar um pouquinho sobre essa questão dos 7 corpos a vocês. E os 7 corpos, naturalmente, que existe uma história por trás dessa questão dos 7 corpos, e muita gente não entende bem isso, né? Na doutrina espírita mesmo, a gente tem o corpo físico, o perispírito e o espírito, né? São 3 corpos só. Mas André Luiz aumentou mesmo, ampliou demais nos domínios da mediunidade e evolução em 2 mundos. São 2 livros de André Luiz, que foi Chico Xavier que psicografou. Quem conhece a doutrina espírita sabe disso. Dos 16 livros de André Luiz, pelo menos esses 2, né, tem falando sobre esses corpos. André Luiz amplia o conceito de corpos e Kardec falou muito sobre esses corpos também, principalmente os espíritos vinham para ele falar sobre esses corpos sutis. É muito interessante porque cada um dá a sua nomenclatura. Então vamos dar uma estudada nisso tudo a partir de agora, gente. Então, na realidade, nós temos aí, né, o homem setenário, não é centenário, é setenário, porque tem 7 corpos. Os corpos espirituais, corpos ou dimensões psíquicas,
níveis mentais ou consciências são termos que vêm sendo usados para expressar a constituição do homem em sua plenitude. São vários os corpos que nos acompanham em uma vida, que efetivamente é uma jornada de aprendizado. Nós estamos aqui verdadeiramente aprendendo. Esses corpos, como eu estava falando para vocês ontem, né, nós temos os 7 corpos, e esses corpos, na realidade, eles não estão assim sobrepostos, ou, na verdade, dá para ver esses 7 corpos de forma nítida no ser humano, porque isso tudo, é como se fosse um só. A divisão foi exatamente filosófica e por observação dos próprios espíritos que vem nos trazer isso. Uma outra grande contribuição nesse campo foi a teosofia de Helena Blavatsky no final do século XIX, começo do século XX, e ela veio falando sobre esses 7 corpos, já também retirando da cultura hindu, da cultura oriental principalmente como um todo, esses corpos astrais, ou seja, esses corpos sutis, além do corpo denso, que é o corpo físico, tá, gente? Então, vamos continuar. 7 componentes interpenetrados, como eu falei para vocês, não existe uma distinção entre um e outro, nem a gente vê essas coisas de forma definida, mas são 7 componentes interpenetrados, os mais diáfanos, ocupando a mesma porção espacial dos mais densos, perfeitamente definidos, mas vibrando em dimensões espaciais diferentes, onde as propriedades, funções e manifestações são extremamente distintas, quer dizer, são diferentes. Hindus, egípcios, chineses, como eu estava falando para vocês, essênios, hebreus e outros povos sábios do Oriente estudaram os 7 corpos energéticos. O esoterismo de Helena Blavatsky, que eu terminei de falar, a teosofia e outros ramos do ocultismo e algumas religiões orientais aceitam essa divisão, né? Até o próprio cristianismo, Paulo dizia que nós tínhamos o corpo físico, né, que era esse corpo material, o corpo espiritual, o corpo mental ou pensamento e o espírito, né, ou a alma, o espírito. A Igreja Católica define como corpo, alma e espírito, né? Então, na realidade, assim, geralmente tem esses 3 corpos na maioria deles. Vamos lá. Aqui você vai ver de forma muito bem definida, se vocês derem uma olhada, naturalmente na apresentação do PowerPoint fica muito pequeno para que vocês vejam. Mas eu vou dar uma lida aqui para que vocês entendam isso tudo, tá certo? Você tem aqui a teosofia, as filosofias teosóficas, o budismo e a teoria esotérica que trabalham com a mesma estrutura, a hebraica, a egípcia faraônica, a rosacruciana, que são os Rosacruzes, a vedantina, que são os Vedas, tá? O Raja Yogi, a grega, a espírita e a católica. Vamos começar da católica, né? A católica divide em alma e corpo. Só esses 2 corpos. E Paulo ainda acrescentou um a mais, tá certo? Que era o espírito. A espírita divide em 3, com Kardec, tá? Com as definições de Allan Kardec, que é o espírito, o perispírito e o corpo. Agrega em nous, psique e soma. A Raja Yoga no Karano, no Sukshuma, Upadi e Sulu Upadi. A Vedantina no Atma, Ananda Maya Kosha, Vinanja Maya Kosha, Manas Maya Kosha, Kama Maya Kosha, Prana Maya Kosha, Ana Maya Kosha. Rosacruciano, espírito divino, espírito de vida, espírito humano, mente, corpo de desejos, corpo vital e corpo denso. Na egípcia faraônica, o Atmo, o Putá, Sabe, Kanbu, Kaba, Ba, Kaha. Na hebraica, o Yeshda, o Shaya, o Shama, Ruach, Nepashi, Kush e Guf. Na budista esotérica, o Atman, o Budi, o Manas Aruba, Manas Rupa, Kama Sharira, Linga e Stulu Ashira. E na teosófica, o átmico, o búdico, o mental e abstrato superior, o mental concreto ou inferior, o astral, o etérico ou vital e o físico.
naturalmente, alguns possuindo o corpo causal. No corpo causal é o corpo mais espiritual, que faz parte do espírito. O corpo mental inferior, então o quaternário, que a gente chama de tríade superior e tríade inferior. E aí você tem aqui o corpo físico e o corpo que fica acima do corpo físico mesmo. Eles definem que é o seguinte: a parte material é o corpo físico e o corpo etérico. A parte mais astral, o corpo astral, e o mental inferior. E o corpo causal, com o mental superior, o búdico e o átmico. Eles definem dessa forma. Naturalmente, gente, isso vai depender da tua filosofia de vida, da maneira como você vê. Eu gosto muito do modelo teosófico de Helena Blavatsky, tá certo? Eu gosto muito dessa questão dos 7 corpos, começando do corpo físico, o duplo etérico, depois o corpo astral, o perispírito, o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico, tá certo? E aí muita gente se pergunta, e com muita razão, porque não conhece, e diz assim: puxa vida, mas para que tanto corpo, né? Para que tantas divisões do nosso corpo se nós somos um? Para entender tudo isso, gente, para entender como se dividem a nossa estrutura consciencial perante as dimensões do pensamento e as dimensões também da evolução do espírito, né? Quando a gente entende isso daí, fica fácil, por exemplo, fazer um trabalho de desobsessão, porque a partir do momento em que a gente conhece toda essa estrutura, nós não perdemos a noção do processo desobsessivo e sabemos aonde está atuando o obsessor. Muitas vezes também eu trabalho muito isso aqui dentro das nossas terapias, né? Nossa psicoterapia holística. Porque quando eu trabalho observando também os 7 corpos. Se a doença está no corpo físico, se a doença está no corpo astral, se a doença está no duplo etérico. Ele vem dizendo assim: por que o espírito precisa de corpos? Essa é a primeira pergunta. Bom, ele explica da seguinte forma: da mesma forma que a potência da energia que sai de uma hidroelétrica sofre um descenso energético para acender uma lâmpada sem explodi-la, a energia vinda do espírito também sofre uma adaptação energética para poder agir nas diversas dimensões sem danificar os corpos que iria utilizar. Eu sempre faço essa comparação, quando estou ensinando ao pessoal aqui, ensinando não, estudando junto com eles, né, porque ninguém está ensinando nada aqui, a gente está sempre estudando, está sempre colaborando um com o outro nesses conhecimentos. Então, quando a gente começa a fazer esses estudos, eu sempre explico essa questão dessa diminuição energética. Eu digo sempre que se o espírito mesmo, o corpo átmico, que é a pura luz, é a mônada, né? A estrutura principal da nossa essência, do nosso ser, foi quando nós fomos criados. Se ela fosse colocada num corpo de carne, que é extremamente frágil, nós não suportaríamos, né? Nós temos uma força espiritual, uma força potencial, por isso que nós somos chamados de deuses. Nós temos uma potência de 96 mil bombas atômicas. Então, na realidade, se a gente viesse para o plano terrestre, nesse plano material, somente em espírito, a gente explodiria o mundo. Nós temos um potencial muito grande. Na realidade, esse processo evolutivo e esses corpos é para nós aprendermos a lidar com essa força potencial fantástica. Por isso que nós podemos tudo. Por isso que nós somos deuses, como o próprio Cristo disse: vós sois deuses. Então, na realidade, nós temos esse potencial de Deus, porque nós temos essa força inimaginável, porque a gente não tem ideia da nossa força potencial, da nossa força espiritual, tá certo? Então, ele vem dizendo aí, por exemplo, ele vem fazendo uma exemplificação que numa hidroelétrica de 800 mil quilowatts, existem subestações de 380 mil quilowatts, depois transformadores de 13 mil quilowatts e, finalmente, uma lâmpada de 110 a 220 volts, que somos nós no corpo de carne. Da mesma forma, atua o espírito na matéria.
ele vem desbastando essa energia para que nós tenhamos condições de estar num corpo de carne aqui na Terra. Tá certo? Ele diz o seguinte: se a potente energia que é criada pelo Espírito chegasse diretamente aos corpos mais densos, iria desintegrá-los. Isso é uma grande verdade. A energia do Espírito ela é extremamente potencial e enorme, de uma enorme capacidade de construção e de destruição. Por isso, o Espírito, para atuar em dimensões mais densas, se reveste de corpos que diminuem a sua potência energética. Quer dizer, ele vai como se fossem subestações para diminuir e nós conseguimos chegar num corpo físico, entrar num corpo físico. O Espírito diretamente no corpo físico não dava para ser assim. Os dogmas das igrejas tradicionais, das religiões tradicionais, não veem dessa forma, né? Porque eles tratam toda a questão teosófica, toda a questão da estrutura do ser de uma forma muito simples, né? De uma forma muito direta e até fantasiosa. Só para a gente ter uma ideia, nós sofremos, para todas as igrejas tradicionais, porque nós pecamos, cometemos um pecado original que estamos pagando até hoje. Não existe essa questão complexa, que é complexo, nós somos seres complexos, não existe essa questão complexa para eles, de que nós estamos aqui pagando porque nós cometemos falhas em vidas passadas, em existências passadas. Isso é o nosso karma, isso é a lei da ação e reação, quer dizer, tudo que a gente faz aqui, a gente volta para resolver os problemas, que não existe um inferno, não existe um céu, então as coisas são muito mais, e aí eu vou usar o termo pejorativo mesmo, simplórias, porque é uma coisa simplória e até inocente. É muito infantil a questão. E quando se estuda mais profundamente as questões espirituais, a gente percebe que a coisa é muito mais profunda. Então eu gosto muito desse modelo teosófico, né? Que é exatamente esse modelo aqui que eu vou passar para vocês, que é exatamente o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o mental inferior, que nós temos aqui os corpos materiais, que é o físico e o etérico. Wagner, o corpo etérico é matéria? É sim. Ontem eu estava explicando isso para vocês, que nós temos o corpo físico e assim, um pouquinho mais expandido do que nós, com o mesmo formato, e onde se localiza todos os chakras, todos os órgãos astrais, está exatamente o nosso corpo etérico. E eu até comentei ontem com vocês que quando nós desencarnamos, esse corpo etérico ou esse duplo etérico, chama-se duplo etérico exatamente porque tem as mesmas características no nosso corpo físico, ele se desintegra junto com o corpo. Em 72 horas, esse duplo etérico some primeiro do que o corpo. E ele é material, inclusive, de vampirismo, né? De espíritos vampirizadores que se alimentam dessa matéria. Ontem eu falei sobre isso com vocês. Se alimentam dessa matéria porque ainda precisam dessa densidade energética aqui da Terra. Então, eles descobrem que bebendo, chegando perto desse fluido, tá certo? Vital, eles se materializam mais e conseguem ficar mais tempo aqui. Então nós temos os corpos materiais, que é o corpo físico e o corpo etérico, os corpos espirituais, que atuam nas dimensões inferiores da quarta dimensão abaixo, a primeira dimensão, que é a nossa física, a segunda dimensão, que é umbral, tá certo? A terceira dimensão, que é umbralino ainda, e a quarta dimensão, que ainda é umbral também, tá certo? Então nós temos os corpos espirituais que atuam nessas dimensões. Você ainda tem corpo até a quarta, perto da quinta dimensão. Depois disso, você começa a sutilizar e utilizar essas tríades superiores, que é o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico, tá certo? Então, eles são fixos e são sempre os mesmos. Já esses corpos, né, que são os corpos materiais e os corpos espirituais, são mutáveis e renovam-se a cada reencarnação. Toda reencarnação, por exemplo, quando você desencarna, você perde o corpo físico, elimina o corpo físico, elimina o corpo etérico, mas continua com o corpo astral e o corpo mental inferior. O que é que acontece? O mental inferior, ele está somatizando as coisas que você absorveu nas outras encarnações do mental superior, todas as experiências vividas, tá certo?
e também toda a estrutura que você viveu na sua última encarnação. E aí você começa a preparar uma nova encarnação. Quando você reencarna, você readquire de novo o corpo físico e o corpo etérico, se tornando de novo 7 corpos. Então, na realidade, quando você desencarna, você fica com apenas 1, 2, 3, 4, 5 corpos. E só adquire novamente o corpo etérico e o corpo físico quando você reencarna para vivenciar novamente a experiência aqui na Terra. Tá certo, gente? Vamos lá, vamos entendendo mais sobre tudo isso. Esquema da composição do homem, tá certo? Almas secundárias ou aerossomas. Você tem aí, ó. Você tem o espírito, tá certo? Que é o princípio fundamental dominado que domina todo o agregado humano em relação ao plano divino. Então você tem aqui a alma, o princípio fluídico da alma, que é a alma consciencial, a alma intuitiva, a alma moral, que são elementos constituintes do corpo e do espírito, que faz parte da tríade superior. Você está ali com as suas percepções mais altas, né? Com toda a sua criação, a mônada, o búdico e exatamente o mental superior. Aí você depois tem a alma causal, que são elementos mistos, unidos de elementos superiores espirituais, e os elementos inferiores, que são os anímicos, os animais, quer dizer, faz parte do corpo, do ânimos, da carne, tá certo? E você tem aqui a alma inteligente, que é o corpo mental, elementos constituintes da alma do corpo físico, a alma sensitiva, que é o corpo astral, que é o perispírito, e a alma vital, que é o duplo etérico. E embaixo o corpo físico, que é o único elemento estudado pela ciência oficial. A ciência hoje em dia, eu acho que só a física quântica ultimamente vem estudando essa parte aqui, que são a alma inteligente, a alma sensitiva, que é o corpo astral, e a alma vital, que é o duplo etérico, percebendo que existe algo além de tudo aquilo. Por exemplo, isso vem sendo estudado, eu acho que desde de meados da década do século XX, tá certo? Quando os russos começaram a descobrir através das fotografias Kirlian, que é uma fotografia onde você fotografa a aura das pessoas. Então ali está o teu duplo. E eles começaram a perceber que tudo tem duplo. Né? Por exemplo, você tira uma foto de uma planta e você percebe o duplo dela. E aí você diz, sim, Wagner, mas aí pode ser alguma imagem da própria câmera e tal. Se você pegar uma planta, uma folha qualquer e tirar uma foto Kirlian nela e arrancar um pedacinho daquela folha, você vai ver que naquele lugar que existia a folha que você arrancou, o pedaço da folha, vai estar ainda o duplo etérico, significando dizer que ali tem sim um corpo astral. Da mesma forma somos nós. Por exemplo, quando nós perdemos um membro da gente, a maioria tem essa sensação, pelo menos eu acredito que quase 100% das pessoas, quando perdem um membro, elas ficam sentindo ainda, por exemplo, perderam a perna, ficam sentindo uma coceira no dedo do pé que não existe. O que significa dizer que o teu duplo ainda está ali, tá certo? O teu duplo ainda faz parte do teu corpo. Significa. Aí foi quando a ciência começou a pesquisar tudo isso. Ah, não, é uma impressão da mente. Lógico, é a mente que monta o corpo, tá certo? Nós somos um espírito que tem... Minha gente, eu tô tossindo assim, vou repetir, não é o coronavírus, é porque eu tô com a garganta seca e eu cantei, né? E eu fico com alergia das fumacinhas que eu coloco para dar um cheirinho no ambiente, tá certo? Então, na realidade, nós temos sim esses corpos sutis, né? Porque a própria espiritualidade vem nos informando em relação a isso tudo, tá certo? Então, passando aqui, vocês vão ver um detalhamento maior disso aqui. Ó. A alma ou espírito, que é o corpo átmico, o corpo búdico, que é a alma consciencial, que é um pequeno sol, a alma intuitiva, a ponta da lança, a alma moral. O sol em chama, na realidade, tudo de moral que a gente adquiriu está aqui nesse corpo búdico. Depois você tem o mental superior, que é a vontade e memória, o domínio do meio, orgulho e egoísmo, apego ao poder, de mando e tal. Está no mental superior, por incrível que possa parecer. Você tem um corpo mental inferior, que é a inteligência, a mentalidade, o pensamento,
concreto, associação de ideias, reflexão, raciocínio, percepção, automatismos relacionados com o comodismo, gozo e prazeres mundanos, tá tudo aqui. Aliás, a apometria, ela trata exatamente do mental inferior para baixo. Porque pega aqui, ó, todas os seus vícios, os seus costumes e tal, tá tudo aqui no pensamento concreto, né? Nesse mental inferior. O corpo astral, você vê aí, tem a sensibilidade geral, os instintos, as emoções passionais, animalizadas e grosseiras, vícios, o vício da bebida, do álcool, né, do fumo, da droga, do sexo, tá tudo incluído nesse corpo astral, que é o corpo dos vícios, o corpo dos prazeres, que também pode ser o corpo da cura. Tá? A gente vai ver isso tudo. Sensibilidade geral, instintos, emoções passionais, animalizadas e grosseiras, vícios, paixões e sentimentos negativos. E o modelo organizador biológico, que é o MOB, o modelo organizador biológico. Ao reencarnar-se, mutilações, plasmar-se, e há um corpo físico deficiente. Então, na realidade, é exatamente aqui onde a gente plasma, por exemplo, quando a gente tem que vir com alguma deficiência física, é exatamente o corpo mental junto com o corpo superior e o búdico que monta a estrutura do corpo astral, já com os geneticistas espíritos. Isso vem explicando no livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. É bom ler esse livro, é muito curioso, muito interessante. Aliás, tem uma vasta literatura em relação a isso. O próprio Robson Pinheiro, com alguns livros dele, por exemplo, o livro Legião, ele vem falando muito sobre essas questões de como o corpo aparece nas dimensões. Por exemplo, o nosso corpo astral, ele tem uma densidade tão grande, mas tão grande, gente, que é o que com que nós aparecemos. Por exemplo, quando nós nos projetamos nas nossas viagens astrais, nota-se que a força da gravidade no plano astral se parece muito com a do plano físico. Né? O corpo astral, em determinadas dimensões, se você não souber e não aprender a dominar essas viagens astrais, você não consegue, por exemplo, flutuar. Porque na realidade você ainda está nesse corpo. Agora também te dá uma impressão de um corpo muito mais leve. É onde vem as experiências, Flaviana vem acompanhando isso, as experiências das EQMs, das experiências de quase morte, onde as pessoas que têm a experiência de quase morte saem do corpo e têm uma sensação de leveza muito grande. O que significa dizer que o corpo astral, embora a gravidade seja parecida com a da Terra, é muito mais leve do que a da Terra, tá certo? Então, quando você vai para o plano astral, você sente a gravidade do seu corpo astral. Mas é muito diferente do corpo de carne, né? Por exemplo, se você está doente num hospital e você desencarna, na hora que você chega no plano astral, é como se você voasse, porque você se sente muito leve, muito rejuvenescido, porque a gravidade nessas dimensões, da terceira dimensão para lá, é uma gravidade mais leve, é mais sutil. Tá certo? Por isso, a sensação boa, a sensação gostosa de estar num lugar muito leve, muito gostoso, muito interessante para se viver. Tá certo? Aí você tem o corpo etérico, que é a sede dos... Veja, aqui é onde estão os chakras. Muita gente me pergunta, Wagner, onde é que estão os 7 chakras? Porque tem gente também que confunde os 7 chakras com os 7 corpos. 7 corpos são os corpos dimensionais, os corpos que você utiliza em cada dimensão do desenvolvimento e que você tem todos eles quando está encarnado. São os 7 corpos. Né? É o corpo físico e mais os 6 corpos sutis. Mas os chakras, eles estão aonde, Wagner? Os 7 chakras, eles estão no corpo etérico, que é a sede dos chakras, o corpo da vitalidade cromaticamente polarizado, azul do lado esquerdo, laranja do lado direito, funções principais, estabelecer a saúde automaticamente, distribuir a energia vitalizante pelo corpo físico, apesar de que é reconstituído pelas novas encarnações, tem uma individualidade. Na realidade, o corpo astral tem a individualidade dele, embora pereça na hora que morre o corpo físico. Uma coisa interessante que é exatamente no corpo etérico, que é no duplo etérico, que é mais ou menos 2 centímetrozinhos além do teu corpo, na verdade, né? A aura, ela se expande por conta da tua energia, mas o duplo etérico é exatamente mais ou menos 2 dedinhos além do teu corpo. É nele que está o ectoplasma, que provoca os fenômenos de efeito físico que nós falamos ontem
no nosso estudo de mediunidade, né? É exatamente através desse duplo etérico que aparecem as doenças. Todas as doenças, elas primeiro elas aparecem no corpo astral, quer dizer, elas vêm do mental inferior primeiro, tá certo? Dos nossos desejos, das nossas manias, dos nossos comportamentos. Depois vem dos nossos vícios. E aí, nesses vícios, nós adquirimos determinadas doenças e é incrível que aí, ao adquirir essas doenças, é muito interessante, o primeiro local onde a doença se instala é no corpo astral. E é interessante também que nós sentimos essas doenças acontecendo em nós antes delas aparecerem no corpo físico definitivamente, muitas vezes para nos matar. Por isso que a medicina veio exatamente para minimizar esse processo, porque a medicina material, de forma bem eficiente e num ato de misericórdia da divindade, nós tivemos exatamente essa condição de conhecer o nosso corpo físico e de rearrumar o nosso corpo físico, tratando dos efeitos baseado nas causas, do que nós causamos anteriormente, em vidas passadas, em vidas presentes e tal. E aí nós vamos somatizando tudo aquilo e termina o corpo astral transmitindo para o corpo físico, quer dizer, o corpo astral transmitindo para o corpo etérico, que transmite para o corpo físico, que é o nosso soma, é onde nós somatizamos tudo isso. Então, toda doença ela é gerada no mental inferior, no corpo astral, depois transmitida imediatamente para o corpo físico. Toda obsessão também é adquirida dessa forma. Você gera ela através dos seus comportamentos, vícios, atitudes, no corpo mental inferior, depois no corpo astral ou no perispírito, depois vem para o seu perispírito, né, através das induções, dos aparelhos que são instalados, né, dos vírus, das bactérias astrais, são colocados exatamente no teu corpo astral, tá certo? No teu corpo etérico, no teu corpo etérico, afetando os chakras, tá certo? Vamos lá, aqui ele vem explicando aqui, né, a parte do corpo físico, que é o instrumento e suporte passivo, recebendo a ação dos elementos anímicos e espirituais, adaptado do plano fluídico planetário para a evolução. Quer dizer, na realidade, nós evoluímos exatamente através do nosso corpo físico, da nossa soma. Tudo que acontece no seu corpo físico é a soma do que você recebe do teu corpo mental inferior, do teu corpo astral e do teu duplo etérico. O duplo etérico recebe tudo isso e transmite para o corpo, que termina adoecendo. Nos nossos tratamentos de psicoterapia holística, nós tratamos exatamente nos chakras, que são os 7 chakras principais. Lógico, são centenas de chakras, tá? São vários chakras nos corpos. Eu estou falando dos chakras principais, existem os chakras secundários e todos os outros microchakras que fazem parte do nosso corpo humano. Tá? Tudo isso é coligado, conectado aos nossos órgãos internos, ao sistema endócrino. Então, na verdade, nós somos uma cópia do que montamos no modelo organizador biológico, tá certo? Fizemos esse psicossoma, essa estrutura corporal, essa soma aqui que é a matéria, e nós temos o nosso duplo que retrata tudo isso. Então a primeira pancada que nós recebemos quando vamos adoecer é no nosso duplo etérico. Por isso que às vezes a gente está tonto, está zonzo, sente uma coisa, uma agonia. Quando vão verificar no corpo físico, você não tem nada, mas você já está adoecendo no corpo, no duplo etérico. Você já adquiriu determinados comportamentos no teu mental inferior e no teu corpo astral que termina redundando, termina refletindo no teu corpo físico, porque vai começando a se instalar em você vagarosamente, o que vai provocar uma doença no futuro, seja ela psíquica ou material, no teu corpo físico ou material, tá certo? Vamos lá. Então você tem aqui a vitalidade prânica, que você junta a alma vital, que é exatamente o soma, que é essa estrutura aqui do corpo etérico, e você tem toda a estrutura, né? O duplo etérico reproduzindo o tare do corpo físico, cromaticamente polarizado
A azul do lado esquerdo, alaranjado do lado direito. Ele vem falando aqui da morfologia e das funções, tá certo, gente? Mas o interessante é a gente entender como é que funcionam esses corpos e para que serve cada estágio dele. O que é que faz cada estágio dele? Então vamos lá, o corpo físico é a nossa concha física, o corpo carnal, corpo exterior, corpo mortal, corpo somático, soma, habitat físico, como vocês queiram chamar. É uma ponte viva aberta para a natureza material do mundo. É o veículo que permite a atuação do espírito na matéria. Então, o teu corpo físico é exatamente um veículo. Gente, nós somos um espírito que temos um corpo. Então, o corpo físico é veículo. É com ele que você evolui. É porque muita gente por aí acha que a beleza é eterna, daí vem as depressões da vida, né? Porque você acha que você é corpo físico. Então, quando você envelhece, você tem depressão. Lógico, você olha no espelho e diz assim, eu sou essa porcaria, tá aí na minha frente, né? Eu sou essa pessoa velha, não dá valor às experiências, nem o que você adquiriu para o espírito. Nós não somos corpo, nós somos espírito. Então, por isso que é importante sutilizar, melhorar a nossa mentalidade em relação ao nosso espírito, não a esse corpo, a essa soma que está aqui. É o veículo que permite a atuação do espírito na matéria, composto de energia inerente ao planeta Terra. As forças telúricas. Nele são mantidos os impulsos desarmônicos oriundos dos demais corpos, como eu havia falado para vocês. Níveis ou subníveis da consciência em forma de doenças, desajustes ou desarmonias que são simples efeitos e não causa. Na realidade, tudo que a gente passa no corpo físico é efeito e não é causa. Eu acho que assim, a única doença que o médico, na realidade, que não surgiu no corpo astral e que termina sendo também uma questão do corpo astral porque é da sua desarmonia, é quando você leva uma facada, um tiro, quando você se acidenta, que o médico vai lá consertar porque está no próprio corpo físico, na própria estrutura e você sofreu aquilo naquele momento. Mas também é oriundo dos teus pensamentos e dos teus comportamentos. Muitas vezes você é colocado em determinadas situações porque você quis. Você usou o seu livre-arbítrio para estar em determinadas situações. Então você é atingido também pela tua mente, mas de uma forma diferente. Aí o médico atua nisso aí. Agora, o restante das doenças, todas elas surgiram dos corpos mentais, né? Dos corpos sutis. Vocês podem ter certeza disso. Depois você tem o corpo etérico. Outros nomes que são dados, que é o duplo vital, o duplo etérico, o lastro do psicossoma, por aí vai. É o agente intermediário entre o perispírito e o corpo físico. É a camada mais próxima a ele. É a propriedade, é dar e manter a vida ao corpo físico, sustentando sua harmonia. Na realidade, é o duplo etérico que mantém a tua vida. Sem o duplo etérico, você não viveria, porque não existiria essa cola energética entre o perispírito ou o corpo astral e o corpo físico. Então, não teria essa conexão através do fio prata que a gente vai também ver aqui, tá certo? Associado à produção do ectoplasma, que são os efeitos físicos que nós falamos antes e falamos hoje também. É de espessura extremamente tênue, matéria quintessenciada, muito sutil, fluídico, muito depurado. Tem a função de distribuir as energias captadas do cosmos através dos chakras que estão instalados nesse duplo. Pois é, onde eles estão localizados. O duplo vibra em média 1 centímetro acima do corpo. Tá certo? Então, bem pouquinho acima do corpo. Tá certo? A estrutura do corpo etérico, semelhante a uma teia, está em constante movimento. O duplo etérico tem a função de estabelecer a saúde automaticamente, sem a interferência da consciência. Possui individualidade própria, mas não tem consciência. O duplo etérico não tem consciência, já o astral tem, vocês vão ver. Tá certo? Por intermédio da estrutura etérica, todos os atos da vontade volitivos, os desejos, as emoções e quaisquer manifestações da consciência superior passam a atuar sobre o corpo físico, cérebro carnal. Então, na realidade, nós recebemos a impressão para o cérebro carnal através do cérebro do duplo etérico, que estão todos os órgãos instalados nele. É duplo porque constitui uma duplicata, como eu disse agora há pouco, uma duplicata do nosso corpo físico.
Grande número de doenças e desarmonias estão alojadas no duplo etérico, influenciando o corpo físico. As chamadas cirurgias astrais ou espirituais, tá certo? Via de regra, são realizadas nesse corpo, que é no duplo, tá certo? Pode ser afetado por substâncias ácidas, hipnóticas, sedativas ou entorpecentes e sensível também ao perfume, ao frio, ao calor, ao magnetismo. Então, quando nós fazemos as curas magnéticas, enviamos a cura magnética, mas também quando olhamos magneticamente e atingimos a pessoa com o nosso olhar mordaz, nós atingimos o duplo etérico dela. Desarmoniza exatamente os chakras. Daí vem, por exemplo, a harmonização de chakras, equilibração de chakras, das energias fluídicas, é exatamente através do duplo etérico. Quando nós atuamos, exatamente, a nossa função como psicoterapeutas holísticos ou terapeutas holísticos é exatamente trabalhar no duplo da pessoa. A gente trabalha no duplo e não no corpo físico. O corpo físico fica para os médicos e nós trabalhamos no duplo etérico, tá certo? E quando trabalhamos com a psicoterapia holística, nós trabalhamos no duplo etérico e também no mental inferior e também no corpo astral. Então são nos 3 corpos que nós atuamos, são os corpos mais sutis. Não trabalhamos no corpo físico, embora através das nossas ações como psicoterapeutas, como terapeutas holísticos, então as casas espíritas, quando fazem o magnetismo, esse trabalho todo, termina também redundando em resultados muito eficientes para o corpo físico. Lógico, se eu curo o corpo etérico, se eu trabalho no duplo etérico, se eu trabalho no mental inferior, no corpo astral, naturalmente eu termino curando também o corpo físico, porque não é um que reflete no outro, então naturalmente o corpo físico termina melhorando, tá certo? Porque eu vou na causa e não no efeito de cada situação dessa. As, como eu já falei, as chamadas cirurgias astrais, via de regra, são realizadas nesse corpo. Pode ser afetado por substâncias ácidas, hipnóticas, sedativas e entorpecentes. Dissocia-se do corpo físico logo após a morte. E a seguir dissolve-se em questão de horas, tá certo? Então são 72 horas mais ou menos em que o corpo, o duplo etérico, se dissolve, tá certo? O corpo astral, outros nomes, corpo emocional, que é exatamente o perispírito. Corpo emocional, perispírito, corpo espiritual. Perispírito do grego, em torno de, peri, né? Então, em torno de. É o MOB, modelo organizador biológico do corpo físico, ou seja, estrutura este corpo. Na realidade, tudo que eu tenho aqui foi estruturado no plano astral através do meu MOB, modelo organizador biológico, ou do meu corpo astral. É o agente intermediário entre o corpo mental e o corpo físico, sendo um invólucro espiritual mais próximo a eles. É com este corpo que os espíritos vivem na dimensão astral. Então, a dimensão astral, que são nas viagens astrais chama Dimené, né? Dimensão astral, né? Ou dimensões energéticas, tá certo? Você está lá com o seu corpo astral. É assim que você aparece. Você não vai com o teu duplo etérico. O teu duplo etérico continua no teu corpo. Você vai com o teu corpo astral, para o plano astral, quando você se desloca. É com esse corpo que os espíritos vêm da dimensão astral. É de extrema importância para as comunicações espirituais, porque também é através dele que os espíritos se conectam através do pensamento e transmitem, por exemplo, a psicofonia. Também está nos domínios da mediunidade de André Luiz, tá certo? Em Evolução em Dois Mundos. É só dar uma lida lá, tá certo? Você vai ver. O corpo astral não possui a mesma densidade em todas as criaturas humanas. É também conhecido como corpo emocional, onde se expressa a sensibilidade ao prazer, à dor, onde se registram todas as emoções comandadas pela vontade e pela força do psiquismo, todos os vícios e paixões, além dos primeiros ensaios de sentimentos. Separa-se facilmente durante o sono natural ou induzido pela ação de traumatismos ou fortes comoções, como por exemplo nas EQMs, onde você tem um ataque cardíaco, onde você sofre um acidente, perde a consciência, está em coma, o corpo astral se desloca do corpo
de forma artificial nesse caso. Mas todas as noites o corpo astral sai do corpo físico. Sai e vai passear. Dá um descanso para o corpo físico. O corpo físico precisa dormir e descansar. Já o corpo astral não precisa descansar. Tá certo? Separa-se facilmente durante o sono natural ou induzido pela ação de traumatismo ou fortes comoções, bem como pela vontade da mente. Na viagem astral é assim. Por anestesia, coma alcoólica, por aí vai. Tá certo? Então, na hora que você recebe aquilo, você se desloca, tá certo? É com ele que nos trabalhos, com a técnica, a apometria, projeções astrais conscientes ou por sonho, viajamos e atuamos no tempo e no espaço. Função dele é exatamente a sede do instinto, do subconsciente. Aliás, também na psicoterapia holística, quando nós fazemos a indução hipnótica, nós vamos trabalhar exatamente o subconsciente nessas memórias mentais. Estão na mente, não estão no corpo, não estão no cérebro, tá certo? Carnal, estão na mente, exatamente no corpo astral, onde eu vou catar memórias que você tem e não lembra mais que as tem, inclusive de vidas passadas. Então é lá onde eu vou catar tudo isso, nesse subconsciente, né, nessa estrutura, que Freud nem definiu assim. Freud definiu que existia o consciente e o inconsciente. Né? Nós temos, na nossa percepção como psicoterapeutas e na nossa metodologia e na nossa visão, nós temos a mente consciente, nós temos o subconsciente e nós temos o inconsciente. O inconsciente é tudo aquilo que você faz automaticamente, que inconscientemente você tem. Por exemplo, todas as suas ações físicas, todas as suas memórias naturais do mecanismo do corpo, por exemplo, ir ao banheiro. Né? Você fica pensando, raciocinando, eita meu Deus, eu preciso me concentrar para ir no banheiro. Não, você sente a vontade e vai. Por exemplo, determinadas coisas que você aprende passam a ser parte do inconsciente. Por exemplo, dirigir. Você passa a marcha e faz as coisas de forma automática depois de determinado tempo. Começa a fazer parte desse inconsciente. Já o subconsciente são todas as memórias que você não tem, não recorda, não sabe. Muitas vezes a gente induz as pessoas aqui na nossa terapia e é incrível, porque as pessoas vão para determinados locais ou lembram de determinadas coisas que não lembravam de jeito nenhum conscientemente. Se você forçar ela, só você lembra da sua infância? Me conta a sua infância. A pessoa não sabe contar. Também termina levando as pessoas nas regressões de memória, né, nas terapias de vidas passadas para outras vidas, para outras existências. Porque a pessoa tem um trauma, tem alguma coisa, ela vai lá, cata do subconsciente que está exatamente no teu corpo astral, tá certo? E vai lá resolver, vai lá solucionar o problema, ok? Função é a sede do instinto subconsciente. Permanece ligada ao corpo físico e ao duplo etérico pelo cordão de prata. Né? Aí, o que é o cordão de prata? Vamos entender o cordão de prata agora. Faz parte dos corpos sutis, tá certo? Então, o cordão de prata é um cordão fluídico, próximo ao corpo físico, guarda estreita ligação com a epífise ou a pineal, a glândula pineal, e se ramifica por todo o organismo com ligações profundas com os centros de forças e o sistema nervoso. Em seu outro extremo, no corpo astral, se liga aos vórtices de energia. É um elemento híbrido, mais biológico, mais etérico. Rompe definitivamente com o desencarne. O nosso cordão de prata está ligado geralmente à nossa nuca, tá certo? A nossa nuca é do duplo etérico, tá, gente? É conectada ao duplo etérico, tá? E ele fica ligado à nuca, tem gente que já, os videntes às vezes veem pelo umbigo, depende muito, mas são vários cordõezinhos conectados ao nosso corpo, né? Ligando e mantendo a nossa vida em atividade. Na hora que esse cordão prata é cortado, nós desencarnamos. Então, todas as vezes que a gente sai em uma viagem astral, nós ficamos conectados no corpo com esse cordão prata. Aliás, quando você vai para o plano astral, é muito curioso, porque os espíritos lá no plano astral, quando você se vê no plano astral, eles notam que você é um espírito encarnado apenas por conta do cordão de prata. Porque eles olham e dizem, ele tem um cordão de prata, então
ele está encarnado, ele está aqui desdobrado, ele está dormindo, né? Ou então ele desdobrou através da apometria. Então eles descobrem por isso, por conta do cordão prata. Os espíritos que têm mais especialidade, que conseguem enxergar de forma maior, né? Ou de forma mais ampla. Já os espíritos mais grosseiros e tal, eles não fazem nenhuma distinção de você, que é um espírito encarnado, para um espírito desencarnado, um parceirinho deles lá no plano espiritual. O espírito muito grosseiro, ele não nota o cordão prata, tá certo? É um elemento híbrido, que eu já falei, rompe definitivamente com o desencarne. Mantém-se ligado ao corpo físico e o duplo etérico ao astral durante os desdobramentos. Então, no cordão prata, por exemplo, aí vocês vão ver aqui, na verdade, o cordão de prata é uma série de filamentos energéticos, como eu falei para vocês, embutidos por toda a extensão interna do corpo físico. Quando o psicossoma se projeta, esses filamentos se distendem e se unem ao formato. Então, um feixe de energia se liga aos dois corpos. Pode-se dizer que são mini cordões que se juntam num só. Os principais filamentos se distendem de 5 pontos básicos: do ventre, do chakra sexual, do plexo solar, do chakra umbilical, do baço, do chakra esplênico, do coração, do cardíaco e da cabeça, do chakra coronário e frontal, tá certo? Se o psicossoma se apresentar bastante denso energeticamente fora do corpo, é bem provável que o projetor veja um grande filamento do cordão exteriorizando-se do plexo solar ou do peito, pois são as áreas que contém muito ectoplasma. Isso aí é uma opinião do Wagner Borges, que é um projetor astral, que eu gosto muito dele, muito interessante. Depois você tem aí o corpo mental inferior ou concreto, tá certo? Ele é meio que ovalado, ele já não tem mais a forma de um corpo. Ele dá para ver, às vezes os projetores astrais veem o corpo, o mental inferior, tá certo? Mas ele não tem mais a forma do corpo. A forma do corpo vai até o corpo astral. Então, a função intelectiva é englobar as percepções que sensibilizam os 5 sentidos comuns ao homem terreno. É o corpo cognitivo cujo raciocínio é naturalmente seletivo e impressiona diretamente os sistemas nervosos. Está diretamente relacionado à personalidade encarnada. É o primeiro banco de dados onde a mente física busca as informações que precisa. É o responsável pelo raciocínio, o intelecto calculista e relaciona-se com as formas de vida física. É o responsável pelo domínio das emoções. Quando você não domina, é obsedado. Tá certo? É através dele que você domina as emoções. Desdobra-se em 7 níveis e 49 subníveis de consciência. É a sede de todos os fenômenos da clarevidência. É com ele que você termina tendo a clarevidência, telepatia e precognição. Quer dizer, quando você vê o futuro, tá certo? O corpo mental superior ou abstrato. O que é esse corpo mental superior ou abstrato? Wagner, não é o mesmo que o mental inferior? Não. É diferente, veja só. Elabora e estrutura princípios e ideias abstratas, buscando as sínteses e conclusões que definirão as ações do indivíduo. Por sua vez, são geradoras de novas ideias e, assim, infinitamente, processo responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o nosso embasamento filosófico. Tudo que é filosófico, mais sutil e tal, está no corpo mental superior. Tá certo, gente? É o segundo grande banco de dados que dispõe o ser. É a fonte dos mais sublimes desejos. Quer dizer, aonde está aquele sublime desejo de melhoria, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais bacana e tal. Pensamentos e inspirações nobres e elevadas. Representa a intuição pura. É quando você diz assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso porque é do bem, eu preciso me conectar ao bem, ao amor e tal. Isso tá bem na época, né, da gente se conectar ao bem, a uma coisa mais bacana, tá certo? Trata do subjetivo e está mais relacionado com o eu superior, ou crístico, com a individualidade. É o corpo causal, é a causa detentora da vontade e imaginação. É normalmente o gerenciador dos programas e ações do ser. Apega-se facilmente ao mando e ao poder.
Então tem que ter muito cuidado que também ele pode ser corrompido no processo. O cordão de ouro é o cordão que liga o mental inferior, tá certo? Ao corpo búdico. Aí vocês vão ver o que é. É um órgão extrafísico, parecido com o cordão de prata, tá certo? Ele liga o órgão, é um órgão extrafísico, responsável pela transferência energética de nível superior. Não se desfaz nem se rompe com o desencarne. Nós temos isso definitivamente em nós. Vocês viram que os 4 corpos inferiores se modificam, mas os 3 superiores não se modificam. Não se desfaz nem se rompe com o desencarne. É o responsável pelas informações e metalizações realizadas pelo corpo mental em direção ao corpo astral inferior em vibração. Depois nós temos o 6º corpo, que é o corpo búdico ou budi. Estrutura extremamente sutil, também é chamado de corpo cósmico e é atemporal, não depende do tempo. Suas linhas de força formam um corpo da mesma matéria hiperfísica, de sutil quintessenciação, tem como atributo principal o grande núcleo de potencialização da consciência. Nessa dimensão é que estão registradas todas as experiências e todos os acontecimentos ocorridos nas existências de um ser, em seus mínimos detalhes. Então tá tudo no corpo búdico. Você acessa ele sempre, quando eu morrer eu vou acessar ele. Não, porque se você acessar você endoida. Já imaginou você pensar nas besteiras que você fez em todas as encarnações passadas, tudo que você fez de desgraça, né, em todas as encarnações, você não conseguiria. Então tá tudo nele, tá registrado, mas você não tem acesso a ele até quando você ascende e chega nas dimensões mais superiores. Quando você não precisa mais de um corpo físico, aí sim você encontra os seus registros, que as pessoas chamam até de registros acásticos, que são os registros que você tem de todas as vidas, em todos os orbes, em todos os locais onde você passou, tá certo? É dividida em 3 subgrupos infrasensores e núcleos ou almas, que é a parte moral, a intuitiva e a consciencial. Eu não vou ler para vocês, depois eu vou passar até o material. Quem quiser esse material, eu posso passar via e-mail para vocês. Inclusive não é meu, é de domínio público e eu peguei esse material, tá certo? Foi eu que preparei ele, tá certo? De um modo geral, o corpo budi é pouco conhecido, longe de nossos padrões físicos e de nossos meios de expressão. Não há como compará-los. Tá? É o verdadeiro perispírito no final do processo evolutivo, quando você não precisa mais de perispírito, tá certo? Quando os demais e ele se fundiram, quer dizer, quando tudo se fundiu num só, que é exatamente o corpo búdico. É nele que se gravam as ações dos espíritos e dele pertencem as notas de harmonia ou desarmonia ali impressas, ou seja, as experiências bem significadas estão ali arquivadas e são patrimônio do espírito. As experiências mal resolvidas são remetidas de volta à personalidade encarnada para novas e melhores significações. E por ser, no espírito, o grande núcleo de potencialização da sua consciência cósmica, suas impulsões terão seus efeitos visíveis e somatizados no corpo físico ou no psiquismo da personalidade encarnada. Na realidade é assim, no corpo búdico você guarda o que tem de melhor. O que você fez de besteira, você vai trazer para os corpos inferiores para começar de novo o seu processo de reencarnação e de pagamento dos karmas que você adquiriu nas outras existências e que estavam registrados no corpo búdico e foi transferido para os corpos inferiores para que você resolva eles. Até desbastar tudo, até você resolver tudo e voltar para o estado do corpo búdico, que é o corpo mais sutil, tá certo? O 7º corpo, que é o último corpo, que é o corpo átmico, tá certo? Então, o Atman, espírito, essência ou cosmo, eu crístico, eu divino, centelha divina, exatamente a mônada, tá certo? Constitui a essência divina presente em cada criatura. É o próprio espírito, é a luz, é que com ele, que se você fosse reencarnar só o espírito e o corpo, você desintegraria o corpo. Aliás, ninguém viveria na Terra se um único espírito viesse para cá, em forma de luz mesmo, sem saber controlar essa luz, sem saber controlar essa energia, tá certo? Princípio, semente e motor da vida. Então ele é a mônada mesmo, é a estrutura principal. Deus criou exatamente esse princípio, esse corpo átmico, tá certo?
É a própria partícula da vida, o princípio coordenador. É imortal, consciência pura. O corpo átmico, o espírito puro, constitui a essência divina em cada ser criado. Então, são esses os 7 corpos espirituais, gente, que exatamente já está aí o quê? Na 9 horas da noite, já estamos concluindo a nossa live. E para encerrar, eu vou tocar uma outra musiquinha para vocês aqui, tá certo? Deixa eu conectar aqui novamente os plugs, né? Para cantar essa música para vocês aqui. Um momento só. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Danos. Vamos lá, gente. Então, o nome dessa música é Ilumina. Vamos lá. Oh, grandioso sol, sol central. Oh, grandioso sol, sol central. Ilumina, 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 ilumina. Oh, grandiosa lua no céu, oh, grandiosa lua no céu. Ilumina, 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 ilumina. Oh, grandiosa estrela no céu, oh, grandiosa estrela no céu. Ilumina, 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 ilumina. Oh, grandiosa rainha da floresta, oh, grandiosa rainha da floresta. Ilumina, 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 ilumina. Que estaremos sempre iluminados pela força divina do nosso espírito átmico, do nosso espírito búdico e todos os corpos espirituais, atuando de forma benéfica em nossa vida nessa época tão difícil de toda a nossa existência. Um beijo no coração, até a próxima. Tchau!